Os irmãos vão projetar o nosso tema, exerça bem o seu ministério. Exerça bem o seu ministério. Nós vamos ler Colossenses 4:17. Está na NVI, vai ser projetado, mas abra a sua Bíblia, mantenha aberta. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Vamos ler juntos? Digam, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Agora nós vamos ver, porque nós temos no Novo Testamento apenas duas menções deste irmão que Paulo menciona aqui em 4:17 de Colossenses. Ele menciona quando escreve aquele bilhete para Filemão também. Vamos ler lá. É o outro momento que aparece esse servo de Deus. Vamos ler juntos? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então nós temos duas menções de Arquipo aí, às vezes chamado de Arquipo, mas a melhor expressão da leitura seria Arquipo mesmo, né? Ele aparece duas vezes no Novo Testamento, quando Paulo se dirige aos Colossenses, naquelas saudações finais que nós lemos do 4:17, que nós vamos centralizar a nossa reflexão, e aqui em Filemão. Nós sabemos que Paulo escreveu algumas cartas enquanto ele estava preso, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, e juntamente com Colossenses, Filemão. E no texto de Filemão que nós lemos, fala que Arquipo, ele chama Arquipo de nosso companheiro de lutas. Então alguém envolvido no trabalho de Deus. E aparentemente, talvez Arquipo seja parente aqui de Filemão ou de Áfia. Alguns estudiosos dizem que ele podia ser até filho, porque quando Paulo se dirige a Filemão, fala que é amado cooperador, e ele se dirige à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Talvez uma família, não dá para a gente cravar, mas alguns dizem que nós temos essa possibilidade. Então Paulo escreve, voltando ao texto de Colossenses 4:17, diz a ele: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Esse que é nosso amado companheiro de lutas, como ele escreve a Filemão. Indica um servo de Deus que estava envolvido, até onde a gente percebe, no trabalho de Deus, no serviço do reino de Deus. A pergunta que nós queremos responder hoje, nessa manhã, é o que você precisa fazer para exercer bem o seu ministério, né? O que você precisa fazer para exercer bem o seu ministério? Primeira coisa é estar aberto ao encorajamento. O Paulo diz: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Da fala a Filemão, a fala do final 4:17 de Colossenses, a gente percebe que estava havendo alguma coisa que nós não podemos discernir claramente o que era, mas havia algum problema, porque Paulo diz: digam a Arquipo, ele destaca, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Novamente, aquele que foi chamado de companheiro de lutas de Paulo. Então, aquele homem que servia a Deus precisava receber agora encorajamento. Na vida espiritual, nós precisamos de encorajamento. Precisamos de encorajamento. Todos nós precisamos de encorajamento ao longo da nossa vida. E quando pensamos no projeto que Deus tem em nossa vida, nós precisamos de encorajamento. Paulo está dizendo para ele: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Isso é encorajamento. Agora a pergunta segunda é: por que o servo de Deus precisa de encorajamento especificamente? Talvez responda um pouco do que estava acontecendo com ele. Primeiro, porque ele pode se distanciar daquilo que Deus deseja.
qualquer pessoa pode se distanciar daquilo que Deus programou para ela e para ele. E às vezes, quando você se distancia daquilo que Deus deseja, Deus vai usar alguém para fazer você refletir em sua vida e para você voltar para aquilo que Deus quer que você faça. Pode ter acontecido isso com Arquipo. Ele, que era o companheiro de lutas, ele pode ter se afastado. E Paulo está dizendo para ele, ó, cumpre bem o seu ministério, o que Deus te deu para fazer. E Paulo estava encorajando, porque talvez ele estivesse distanciado daquilo que Deus havia programado para a vida dele. Nós conhecemos muitas pessoas que já se envolveram no ministério e num dado momento se distanciaram da vontade de Deus. É possível, é viável, isso acontece na vida real de muitas pessoas que se dizem servas de Deus. Eu preciso saber como que eu estou hoje. Se eu estou distanciado, distante daquilo que Deus quer, ou estou alinhado ao que Deus estabeleceu em minha vida desde o momento que eu me converti. Mas Deus vai usar o encorajamento, pessoas para nos exortar, porque encorajar e exortar vai caminhar nessa direção. Por que o servo de Deus precisa de encorajamento? Segundo, porque ele pode se cansar ao longo do caminho. Será que Arquipo se cansou? Será que Arquipo estava distante daquilo que Deus tinha programado? São possibilidades, porque isso acontece conosco, nós nos cansamos, nós nos enfraquecemos, às vezes perdemos o ânimo. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo isso, talvez você já tenha vivido isso. Se você for sincero, não há ninguém que não tenha perdido o ânimo em algum momento, e aí Deus usa alguém com uma palavra de encorajamento, para nós seguirmos o caminho, recobrarmos o nosso ânimo. Por que o servo de Deus precisa de encorajamento? Porque ele pode fazer escolhas equivocadas. Eu fiquei pensando, será que Arquipo, aquele que era companheiro de lutas, num dado momento fez alguma escolha equivocada? Porque quando uma pessoa, note bem meus irmãos, faz escolhas erradas, equivocadas, e se são escolhas equivocadas, nunca vai somar com a sua vida espiritual, nunca vai somar com o seu ministério. Escolhas equivocadas sempre vão nos prejudicar a nossa relação com Deus, prejudicar a nossa relação familiar, biológica falando, a nossa família espiritual, vai prejudicar o nosso ministério. Por isso que o crente, em cada passo que ele dá, ele tem que pensar muito e pedir o discernimento divino, porque aquela escolha tem que ser uma escolha acertada. Amém, irmãos? Porque ele busca a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas se ele faz escolhas equivocadas, aquilo está distanciando ele, prejudicando a vida dele. Uma escolha equivocada prejudica. E aí Deus vai usar pessoas, vai trazer uma exortação, para que se volte àquela condição que Deus deseja. Talvez uma dessas situações pode ter acontecido com Arquipo. Talvez ele tenha se distanciado, começou bem, mas estava distante da vontade de Deus. Talvez ele se cansou. Ele era humano como nós, nos cansamos também, precisava de uma palavra de ânimo. Talvez ele estava fazendo escolhas equivocadas. Nessa lista aí, por que um servo precisa de encorajamento, você pode colocar a sua resposta. Existem vários motivos. Eu trouxe esses 3. Mas a verdade é que nós todos, meus irmãos, precisamos de encorajamento se nós estamos pensando em fazer bem o nosso ministério. O ministério é para fazer bem, não de qualquer jeito. Amém? Segundo, então exerça o seu ministério, faça o seu ministério, avalie-se, porque tem que fazer direitinho. O que você precisa para exercer bem o seu ministério? Manter-se concentrado. Concentração. No mundo de hoje, essa palavra tem que ser lembrada, a Bíblia fala sobre isso de certa forma. Então, concentrado, ou concentrar-se, é reunido em ou dirigido para o centro de um ponto, atento, aplicado. Eu estou concentrado, concentração. No mundo que a gente tem tantas distrações,
Obviamente que essas distrações podem tirar você, e tirar um crente do ministério, ou da forma que ele tinha que fazer, ele fazer melhor, fazer bem, ele pode ser levado a não fazer, ou fazer de qualquer jeito. Há muita coisa que tira a gente da concentração do propósito divino. Digam a Arco, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. É como Paulo estivesse falando para ele, concentre-se aí, cara. Não perca a visão, continue focado. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. O inimigo da concentração, meus irmãos, é a distração. O mundo pode distrair a gente, a forma que a gente vive pode distrair a gente. O inimigo coloca coisas para distrair vocês e a mim e a igreja de Deus, porque ele não quer que a igreja cumpra o seu chamado. Tem muita coisa para distrair, para tirar a concentração. Nós estamos falando de ministério, de serviço na igreja e no reino de Deus. Eu preciso estar concentrado. Talvez seja esse também o motivo que Paulo tenha falado para ele. Olha, você está distraído. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Novamente, todo crente recebeu um ministério, um serviço. Deus dispôs cada um no corpo como quis, 1 Coríntios 12, 18. Agora Paulo, quando ele fala a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 4, ele fala sobre isso. A palavra de exortação também é nessa direção. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Olha só, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil, da vida civil. Por que ele não quer se envolver com os negócios da vida civil? Que ele deseja agradar aquele que o alistou. Essa é uma linguagem militar. Ele está aplicando a vida espiritual. Nós queremos agradar a Deus e a gente não pode se perder com outras coisas, que nós estamos focados. Vamos ler juntos? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Concentração, foco. Agora a pergunta que esse texto provoca é: eu desejo agradar aquele que me alistou para a batalha ou não? Se você não deseja, aí você vive de qualquer jeito. Mas você está focado porque você quer agradar aquele que o alistou. Paulo estava falando isso de certa forma para Arco, fica focado naquele que o alistou. Exerça bem o seu ministério que Deus te entregou. É uma palavra que Deus fala para nós hoje. Se você não está fazendo nada, você está perdendo tempo. Você tem que cumprir o seu ministério. Cada um tem um ministério para exercer. Então, essa palavra é interessante. Então, as perguntas que nós precisamos responder. Você está concentrado no serviço de Deus? Você está sendo prejudicado com algum tipo de distração? Você está precisando de ajustar a sua vida para servir melhor a Deus? Você precisa ajustar a sua agenda para servir melhor a Deus? Tem alguma coisa que você precisa vencer para servir a Deus? Porque servir a Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então nós devemos pensar. Então mantenha-se concentrado. Por fim, que você precisa para exercer bem o seu ministério? Realizar tudo com dedicação. Realizar tudo com dedicação. É com dedicação. Vamos ler na NTLH aí, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, olha: e digam isto a Arco, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Paulo não falou para ele, faz de qualquer jeito, tá bom. Porque tem gente que faz uma separação, a vida não está conectada com todas as dimensões. Nós somos discípulos de Cristo e nós temos que entender esse processo. Você não se dedica no seu trabalho, que você tem um salário na igreja, você fala, eu sou lá voluntário. Você não é voluntário, não, você é um servo de Cristo. Voluntário é na empresa, é no projeto social. Você é um servo de Cristo e requer dos servos que sejam fiéis. Eu vou trabalhar, eu chego na hora, eu faço tudo certinho, eu tenho um salário. Não, você é um servo de Cristo, você faz com dedicação.
Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. E a palavra cumprir aqui, meus irmãos, no texto original é preencher, é levar a termo, é cumprir, é fazer a coisa como tem que ser feita. Cumprir, não é de qualquer jeito. Então eu quero fazer bem o ministério, eu faço com dedicação. Tudo que você faz com dedicação é uma bênção. Sobretudo que a gente faz para a glória de Deus, amém? Então eu faço com dedicação, eu não faço o tempo que sobra, eu faço com dedicação. A sua vida toda está nas mãos de Deus. Quando você entra numa sala de aula, você entra como servo de Deus. Quando você dá aula como servo de Deus. Quando você dirige como servo de Deus, você está na igreja como servo de Deus. Não é? A sua vida está integrada. Isso é o discipulado, é a nossa fé, que nós testemunhamos de Deus. Essa é a vida que nós temos que ter. Então, se eu quero cumprir bem o meu ministério, eu tenho que fazer com dedicação. A exortação de Paulo vai nessa direção. A ideia aqui é cumprir bem. Cumpra bem. Amém? Então, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Então, o que é cumprir bem, afinal? Cumprir bem não é fazer de qualquer jeito, não é? Eu me lembro quando eu era mais jovem, que as pessoas cantavam, elas estavam roucas, e a voz não estava saindo, elas tossiam um pouco com o microfone. Eu falei, eu vou cantar, eu não estou meio ruim, a voz não está saindo, mas eu estou fazendo para Deus, né? Então, a primeira coisa não era nem para cantar. Se eu estou rouco, eu não posso nem cantar, porque eu estou fazendo para Deus, e para Deus não é de qualquer jeito, amém, irmãos? Então, mesmo que eu seja escalado, eu não estou em condições físicas, então eu não faço, porque para Deus é o melhor, e nós temos as nossas debilidades, em algum momento a gente tem que recuperar. Eu passei uns dias aí doentes, horrível, não dá para você fazer nada, a sensação horrível, corpo ruim, isso acontece com você também, e naquele período você tem que se recuperar, para quando você for fazer aquilo que Deus quer, você faça bem. Então não é fazer de qualquer jeito, não é cumprir de forma negligente, é fazer com dedicação, é para fazer para a glória de Deus, é para fazer focado no plano de Deus. Quando Paulo, nessa mesma carta, fala sobre isso, Colossenses 3, 23 e 24, olha só. Tudo o que fizerem, façam de qualquer maneira, oh glória, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo. Então eu tenho que ter essa mentalidade, eu estou servindo a Deus. Você não está fazendo a média para mim, para o seu líder ministerial, você está fazendo para Deus. Essa é a visão certa. Primeiro ele diz, tudo o que fizerem, então não tem nada fora. Façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. E ele vai dizer, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós estamos servindo a Deus. Ou não. Você pode, de repente, não estar servindo a Deus. Mesmo sendo membro de uma igreja, você tem que servir a Deus. E fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu queria fazer um exercício com você, antes de a gente encerrar. O texto, os irmãos vão voltar lá no começo, Colossenses 4, 17, na NVI. Tiago vai colocar para nós. Colossenses 4, 17. Eu queria que você lesse esse texto colocando o seu nome. Cada um vai colocar o seu nome aí. Amém, irmãos? Vamos lá? Digam a Evaldo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu. Mas eu não ouvi os irmãos, estou muito acanhado. Vamos voltar de novo, vamos rebobinar a fita. Digam a Evaldo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Amém? Então tem que receber essa palavra para você, como Paulo estivesse falando com você. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Então nós vimos 3 coisas aqui para quem quer exercer bem o ministério. Primeiro, estar aberto ao encorajamento. Então Deus está falando com você, você tem que ficar ligado, né? Aberto ao encorajamento. Deus vai sempre fazer isso, e o crente quebrantado vai estar atento a isso.
Segundo, manter-se concentrado. Se tem alguma coisa tirando a sua concentração, verifique. E realizar tudo com dedicação. Aí você vai realizar bem o seu ministério, de acordo com Colossenses 4:17. Nós poderíamos falar sobre ministério em outros textos, mas de acordo com esse texto a gente vê isso aí. Estar aberto ao encorajamento, manter-se concentrado e realizar tudo com dedicação. E aí o produto disso vai ser um ministério com qualidade, abençoado, que vai glorificar a Deus e vai edificar pessoas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém.